Então, assim, os griots, né, são assim, os últimos reminiscentes desses contadores de histórias, porque esses contadores, eles vêm desde muitos séculos atrás, geralmente eram os xamãs, que contavam histórias para restabelecer a saúde, né, da pessoa. Depois isso passou a ser os mestres espirituais, que contavam histórias, né, parábolas, né, como Jesus, Maomé, né, e outros, né? E ultimamente essas histórias, elas estão entregues, né, aos contadores de histórias e os narradores de modo geral. Só que os narradores, eles têm mais assim um objetivo de diversão. E os contadores de história, eles têm a missão de trazer a sabedoria, né, que aquele momento está pedindo. É completamente diferente, porque uma coisa, não que a história não possa ser divertida, né? De repente ela pode ter até um traço de diversão, né? Mas na verdade a finalidade da contação de histórias é trazer consciência, trazer luz, luz da sabedoria, né? E de uma forma que não tem nem religião, nem política, né? Nem time de futebol envolvido, né? É uma coisa completamente sem nenhum rótulo, nenhuma barreira. Está à disposição de qualquer pessoa. Né? Então é uma coisa extremamente generosa. Né? Porque a pessoa muitas vezes nem ganha nada com isso, né? Mas ela está a serviço da sabedoria e de entregar para as pessoas essas histórias milenares, que são histórias que foram contadas por todos esses que nos antecederam. Né? E que, porque viveram muito, tiveram muitas experiências, né, foram construindo essas histórias. O meu trabalho, né, é trazer, né, esses contos e também formar contadores de histórias. Nós já criamos algumas escolas de contação aqui no Brasil e fora do Brasil. Como, por exemplo, nós temos uma escola na Espanha que se chama El Aljibe. El aljibe é uma palavra muito forte em espanhol, porque é a água que recebe, é o poço que recebe a água da chuva. Então é a sabedoria do céu na terra. Né? E foram os árabes que inventaram os aljibes na Espanha. E tem muitos aljibes, tem lugares que tem, em Granada tem 174 aljibes, por exemplo, que até hoje oferecem água gratuitamente para toda a população. E esse é o princípio, né? A água da vida para todos, né? que mora nos contos. Né? Então, a contação de histórias, ela pode ser utilizada em muitos momentos da vida. Pode ser num casamento, numa festa de batizado, num aniversário, assim, nos eventos sociais, mas ela está também nos hospitais, nos presídios, nas casas de acolhida das mulheres com maltrato, nas bibliotecas. E na Inglaterra, por exemplo, já existe a Sociedade Internacional de Contadores de Histórias, porque eles entendem, né, que quando a sociedade perde a imaginação, a cultura afunda, vai para baixo. Né? Então é preciso desenvolver, voltar a desenvolver esse hábito de contar histórias. Aqui no Brasil a gente tem ainda em alguns lugares, né, a felicidade de ter os contadores de causa. Né? Os contadores de causa, eles são maravilhosos, né? Porque eles trabalham muito com essa questão da cultura do povo, da alma do povo, e sempre traz uma lição de ética, né? que a gente está muito em falta, né? Com essas gerações novas. A gente deixou muito à mercê da mídia, da televisão, do celular. As crianças estão prisioneiras desses equipamentos e elas já não conseguem imaginar. Né? E quando você não consegue imaginar, você não pode ser um visionário. Você não pode vislumbrar alternativas de soluções para as situações da vida.
Uma pessoa que não tem alternativa, que tem que ir na onda do outro, como se o outro soubesse tudo, né? E pudesse resolver a própria vida dele. Né? Então é grave esse momento que nós estamos vivendo, né? Porque sem isso que os psicólogos chamam de repertório simbólico, a vida fica muito pobre. A religião já não traz também, né? Essas histórias, essas parábolas, né? Muito raramente elas são contadas nos ambientes religiosos. Então sobra para os contadores de histórias, né? Para as avós, né? Para os professores, né? Para os médicos terapeutas. E quem sabe volta, né? Para as famílias. Em vez de ir dormir com o celular, né? Que é muito prejudicial para o cérebro, inclusive, né? Porque agora os neurocientistas estão falando, né? Que é muito prejudicial. Está havendo muito caso de Alzheimer prematuro por causa disso, do cérebro estar capturado em coisas, não relaxa, né? Então, assim, ir dormir com uma contação de histórias, com uma nana, né? Com uma canção de ninar, com uma música, um mantra, né? Ou uma música clássica, ou uma música suave, né? Meia hora antes de dormir, se entregar a essa esfera, né? Que é uma esfera de cura da alma mesmo, né? Para a gente poder, no dia seguinte, levantar para enfrentar, né, essa dura realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, sem imaginação, não tem como modificar a realidade. Não é mesmo? A vida é a arte do encontro, né? A principal questão da contação de histórias, né, é que ela realmente se prepara para isso que nós estamos vivendo aqui. Né? Tá todo mundo aqui desarmado, né? Porque eu não estou falando de um partido político, eu não estou falando de uma religião, né? Eu estou falando da alma humana, eu estou falando de uma realidade nossa, né? E quando a gente fala dessas imagens que sustentam a nossa cultura, né, a gente está alimentando a alma do mundo indiretamente. Então a importância de um evento cultural é tirar as pessoas da banalidade, tirar as pessoas do lugar comum, tirar as pessoas do comodismo, né, para voltar a encontrar outras pessoas que contribuem com outros pontos de vista, com outras experiências, né, com outros causos, né? Porque é a coisa melhor que tem no encontro. Quando alguém tem um caos para contar, né, uma viagem que fez, não é isso? Ou uma história. Então esse encontro se torna uma experiência viva. E não é só para beber, comer, né? Que é a coisa assim que está ultimamente, esses rituais de encontro, não se realiza o encontro realmente. Você vê, por exemplo, um grupo de pessoas cantando com um copo de bebida na mão sem olhar um para o outro. Então eu me pergunto, mas o que está favorecendo isso? O que está criando isso? Está criando alienamento. Cada um na sua, com o seu copinho, com o seu mundinho. Ah, mas é uma multidão, tem uma energia. Desculpe, é energia do banal, né? Não se está compartilhando nada de duradouro. É uma experiência completamente vazia de sentido e significado. E o grande drama da humanidade é perder o sentido da vida, o significado da vida, né? Que está nos contos. Porque os contos sempre falam da nossa trajetória de vida. Nada que existe nos contos a gente não experimentou. Eles falam da nossa trajetória de sair de uma condição quase animal para uma condição elevada, humana.
Então, eu acho que um evento desse é uma oportunidade das pessoas estarem voltando a falar desse assunto, né? E voltando a fazer coisas juntas. Não é só comer, beber e dançar, né? Que também é importante, mas aprender coisas novas, encontrar pessoas que contribuem com a sociedade de outro jeito, né? Como o nosso amigo aqui, o astrônomo, né? Que traz assim uma visão maravilhosa das estrelas para nós, coisas das estrelas que a gente nem imagina que acontecem nos céus, né? E isso tudo é a nossa vida. Nós estamos vivendo debaixo das estrelas. Como é que a gente não vai se importar com elas? Né? E então é dar esse significado de novo, né? De olhar para as coisas com mais respiração, mais amplidão, e sair desse mundinho pequeno, encaixotado, já pré-fabricado, né? Porque é uma gaiolinha de dominação. Entende? É isso aí. Eu me chamo Maria Elisa Bernal, sou contadora de histórias, artista plástica, educadora, contadora de histórias, escritora. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas interessadas em criar um mundo mais significativo. E é por isso que eu estou aqui.